Na página 199 do livro, a autora vai falar assim, ó, como o emocionalismo ele é apresentado, ou seja, as facetas do emocionalismo. Aí ela fala de três coisas importantes: o alerta de gatilho, siga seu coração e estou me sentindo ofendido. O gatilho é aquela palavra, ou aquela ação, ou até mesmo aquele cheiro, que leva a pessoa para aquela situação traumática. Inicialmente era isso aí. Hoje, nessa perspectiva aqui desse estudo, é considerado gatilho qualquer coisa que seja feita ou dita que cause algum tipo de desconforto em alguma pessoa. Mas eu quero me ater aqui com vocês nos dois pontos: siga seu coração e no estou me sentindo ofendido. Então, seguir o coração é fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Então, se você tem vontade, faça. Se tem vontade de trair seu marido, se envolver sexualmente com outro homem, se envolva. Se você tem vontade de consumir pornografia, consuma. Se você tem vontade de consumir bebida alcoólica, beba. Se você tem vontade de deixar seus filhos aqui e viajar para fazer uma volta ao mundo e voltar daqui a um ano, vai e faça sua viagem, dê a volta ao mundo, que o que importa é que você se sinta bem, que você esteja feliz. Eu falei coisas bem radicais pra gente entender que é mesmo nessa perspectiva de que você fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Não há limites para o que você pode fazer, desde que você se sinta bem e confortável com isso. Você pode mudar seu corpo como você quiser. Gente, eu tô nada contra as questões de estética, tá? Quem tem coragem de fazer, beleza. Eu até hoje nunca tive coragem de fazer. Mas não sei se algum dia terei, mas até hoje eu nunca tive coragem de fazer nenhum procedimento de estética. Mas a grande questão não é se é pecado ou não fazer o procedimento de estética, porque creio que não seja. Não vejo isso como um pecado, né? Se fosse, não poderia nem fazer as unhas. Mas a questão é o que motiva o meu coração. Por que eu preciso levantar meu nariz, ou diminuir minha orelha, ou mexer na minha coisa, ou afinar minha cintura, ou tirar uma costela para ficar mais fininha, até aumentar meu tamanho, enfim, seja lá o que for que você quer fazer. Né? Colocar um botox aqui para dar uma agitadinha nessas rugas. O que motiva o meu coração para fazer isso? Entende? Então a gente precisa ter essa cautela, não seguir esse coração desesperadamente, sondar as nossas motivações, submeter nossas emoções ao Senhor. O que o salmista vai dizer? Sonda-me, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau. Quer dizer que eu posso estar pensando ou sentindo coisas que são más e eu nem me dei conta disso, porque as minhas emoções, elas são enganosas. As minhas emoções são enganosas. A autora vai compartilhar aqui nesse capítulo que ela tem, ao longo do dia, ela passa o dia bem, mas chega ali de noite, quando ela já tá cansada, ela já começa a se sentir frustrada e arrasada, e entristecida. Como ela já se conhece, então ela já sabe que todos os dias, entre 9 e 10 da noite, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, a pessoa mais improdutiva do mundo. Eu passo por esses processos, gente. Eu vou dar dei o exemplo dela, vou dar o meu exemplo para você tentar, como estão muitas mulheres aqui, para você tentar se entender aí e ver qual é o momento que você fica assim, no aquele período ali do ciclo pré-menstrual. Gente, eu sou a pior das pessoas. Eu me sinto sem esperança, eu me sinto desanimada, eu me sinto entristecida, eu quero abandonar os projetos, eu quero encerrar o clube do livro, eu quero acabar com tudo. Todo mês eu passo ali 2 ou 3 dias assim, ó, no fundo do poço, arrasada, entristecida, e choro, e lamento, e brigo com o André. A gente não tem brigado mais muito porque ele já percebeu. Ele já percebeu. E o autoconhecimento muda a gente, né? Porque teve uma vez que eu digo, meu Deus, nem parece que eu sou crente, como é que eu tenho fé e agora eu já tô tão desanimada, eu não creio mais que o Senhor pode fazer um milagre. Enfim, era só os hormônios enlouquecidos. Entendeu? Então agora eu já sei, quando eu começo com... Eu digo, ai, vou logo pro calendário. Não. Falo, amor, já começou ele, eu já percebi. Daqui a 2 dias você volta a crer de novo. Então a gente precisa se conhecer. E não se deixe... Imagine se nesses dias que eu estou com essas emoções, nesse estado, eu mando uma mensagem aqui, digo, gente, acabou o clube do livro, me desculpe, mas eu não sou capaz, eu não ajudo ninguém, eu não dou conta de nada. E imagina aí. Aí, quando passa, eu volto, gente, me desculpe, vamos continuar. Quando é no outro mês, eu desmancho tudo de novo. Então a gente não pode ser governado pelas nossas emoções. Seguir o coração não é a melhor coisa. Porque nesses 3 dias, várias vezes eu já disse, tem certeza, amor, que eu tenho certeza, eu quero acabar com isso, eu não quero mais fazer isso, eu vou trabalhar fora de novo, vou botar as crianças... Gente, já teve meses, nesses 2 dias que eu já disse que eu ia botar as crianças no colégio de turno integral e não ia mais.
e boto de manhã e pego de tarde, eu vou trabalhar em qualquer lugar que eu fique 8 horas fora de casa, que é uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, a gente não pode tomar decisões com base nas nossas emoções. E se conheça, porque você pode perceber que vai ter alguns momentos que você vai estar com as emoções mais fragilizadas, com as emoções negativas dominando a situação, e naquele momento você precisa perceber, fazer duas percepções. Primeiro, é uma situação isolada, você vai submeter aquela emoção ao Senhor e parar, ou pode ser uma questão puramente fisiológica, né? Ciclo menstrual, excesso de cansaço. Eu falo, não, Senhor, desconsidera tudo que eu tô falando aqui. Eu vou calar a boca, eu não vou nem falar nesses dias. Eu vou esperar passar isso, meu corpo voltar ao normal, a química cerebral se estruturar de novo para eu voltar a conversar e interagir. Então, se conheça e perceba também os seus filhos. Criança muito cansada, criança muito estressada, meninos e meninas entrando na puberdade, né? Quem tem filhos adolescentes que já tem ciclo menstrual, isso também vai interferir, do jeito que interfere no nosso humor, nas nossas emoções, interfere nelas também. Então a gente precisa estar atentas a todo esse processo. E por fim, o estou me sentindo ofendido. O estou me sentindo ofendido tem ultrapassado, né, gente, as barreiras. A autora fala aqui, ó. Chegamos ao nível de ter uma sociedade que desaprova o uso daquelas palavrinhas que começam com M e F, masculino e feminino. Então as pessoas estão se ofendendo por coisas muito simples, muito básicas, por princípios. Se eu falo assim, Jesus Cristo é a verdade que liberta, as pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem porque eu digo que Jesus é a verdade. As pessoas se ofendem se nós dissermos, não, eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus. As pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem se eu digo, não, eu acredito na família tradicional, um homem, uma mulher e seus filhos. As pessoas se ofendem. Se eu digo, por gente, eu tenho princípios assim, bem sólidos e algumas coisas eu acho que a gente não pode abrir mão. E as pessoas se ofendem. Eu digo, o divórcio não é uma opção. Mas eu sempre abro parênteses em relação aos relacionamentos abusivos, né? Que não se aplica a essas questões. Se você vive nessa situação, como eu sempre digo, né? Procura seu pastor, seu pai, sua líder, alguém, peça ajuda para se libertar disso aí. Mas não é uma opção, porque eu acordo e eu não tô me sentindo bem, porque a gente tá com incompatibilidade de gêmeos, porque a pessoa é muito difícil de lidar. Quer dizer, dois adultos que não sabem lidar com as próprias emoções e decidem se divorciar. Então a gente precisa moldar as nossas emoções, submeter nossas emoções ao Senhor. Entender que muitas vezes aquilo que eu estou me sentindo ofendida nem era para estar. É uma percepção equivocada dos fatos. Então a gente precisa entender. Acho que essa é a base desse nosso estudo aqui sobre o emocionalismo. As emoções, elas são reais, elas são importantes, mas elas são transitórias. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste. O tempo todo, né? Assim, eu tô frustrada, eu tô animada, eu tô empolgada, e vai. Às vezes você tá super animado fazendo algo, chega uma notícia, abala você, você não tem mais condição de fazer nada. O contrário também é verdadeiro. Você tá super abalado, entristecido, chega uma notícia, você, uau, que coisa boa, vamos dominar o mundo. Então as nossas emoções, elas não são confiáveis, elas não são a base. Eu vou dar um exemplo aqui pra você, e você pode fazer essa experiência na sua casa, pode fazer com seus filhos. Eu recomendo. Você vai pegar três copinhos de água. Eu vou até gravar outro vídeo depois, porque eu só pensei nessa experiência aqui agora. Vou gravar outro vídeo mostrando pra vocês. Você vai botar em um copo, você vai botar água fervente. Quer dizer, gente, fervente que dê pra colocar o dedo dentro, tá? Não fervente pra precisar se queimar. Água quente. Em um você vai botar água gelada e no outro você vai botar água natural. Se você colocar o seu dedo na água natural, tirar e botar na água gelada, ela vai parecer bem gelada, né? Pronto. Você deixar o dedo ali na água gelada bastante tempo, tirar ele da água gelada e botar na água natural, ela vai parecer morninha. Ai, que bom, tá descongelando meu dedo. Se você colocar o seu dedo na água quente, tá morna, quase fervente, e depois botar na água natural, a água natural vai parecer gelada. O que isso quer dizer? O mesmo jeito que o nosso tato ele não é confiável para medir as temperaturas,
Porque dependendo de onde ele estava antes, quando ele muda, você tem uma sensação térmica diferente. Assim são as nossas emoções. Elas não são o padrão. Não dá para medir, para fazer das nossas emoções a nossa régua para determinar o que a gente vai fazer. Porque uma hora tá tudo bem, uma hora tá tudo mal, uma hora tá tudo bem, uma hora tá tudo mal. Uma hora eu conquisto o mundo, uma hora eu sou a pessoa mais incompetente de todas. Uma hora eu tô super empolgada, uma hora eu tô bem frustrada, uma hora eu tô me sentindo realizada, uma hora eu sei que eu não sou capaz de fazer nada. As nossas emoções, elas são assim, instáveis. E tá tudo bem a gente sentir essa montanha-russa de emoções, porque nós somos assim mesmo. A instabilidade faz parte da natureza humana pecaminosa. O que nós, como servas do Senhor, precisamos fazer? Submeter essas emoções a Cristo e a palavra do Senhor. Quando a adversidade vem, você se sente frustrada, desanimada, você se lembra da palavra que diz: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, Senhor. Mesmo com toda essa frustração, com essa irritação, com essa tristeza, com essa decepção, eu vou me animar para fazer o que precisa ser feito, porque o Senhor disse que o Senhor já tinha vencido o mundo. E a gente ensina isso para os nossos filhos também. A gente vive. Eu esqueço do emocionalismo, antes de ensinar para eles, a gente precisa viver. Né? A gente precisa viver tudo, mas esse é do emocionalismo, acho que mexe muito com a gente. Então a gente precisa viver isso. Fala para o seu filho, né? Fala para o seu filho quando você tropeçar nas palavras, pede perdão. Eu já compartilhei aqui algumas vezes de que, infelizmente, eu já precisei me retratar com o João e Maria algumas vezes por agir na hora que estava muito cansado ou muito irritado. No extremo do cansaço, no extremo da irritação, eu sempre falo uma besteira. Ou grito com eles quando não deveria gritar. E aí depois eu tenho que chamar, perdoa a mamãe. E não faço o que a mamãe fez, porque eu estava cansada, eu estava irritada e eu agi na minha irritação. Então a gente precisa moldar as nossas emoções, ser um exemplo para eles. Não só de fazer, um exemplo não só de fazer tudo certinho, porque a gente não vai fazer tudo certinho, mas quando você tropeçar, você vai lá e se retrata e fala para ele: tá vendo ali? A mamãe tropeçou ali, não faça o que eu fiz, porque aquilo ali não tá certo. E aí nós vamos ensinando nossos filhos o amadurecimento, para que eles entendam que nós não podemos ser governados pelas nossas emoções.